Oi, gente, vamos lá. É... é, como eu disse, é um assunto bem complicado para eu acessar, até porque muita coisa eu esqueci. Eu fiz questão de deletar da minha memória e muita coisa vem à tona quando acontece alguma situação, assim, alguma situação que me tira do sério. Aí muita coisa vem à tona e eu, tipo, fico muito brava. É, eu tava revendo o último vídeo que eu fiz e, como eu disse, eu vou falando as coisas conforme eu vou falando as coisas soltas, assim, sabe? Porque se eu for escrever, não vai sair. E tem algumas coisas que eu esqueci de acrescentar. E eu vou. Eu já falei isso, mas eu preciso falar de novo. Que eu estou falando da minha vivência, porque eu, quem quiser saber mais da questão histórica, assim, eu coloquei alguns livros, alguns filmes, algumas séries que eu acho que vão retratar melhor, assim, do que eu ficar dando uma aula de história, até porque eu não tenho embasamento pra isso. Então, eu tô falando da minha história. Eu acho que eu vou fazer só mais esse vídeo, porque o outro já acho que já deu pra ter uma ideia do que foi a minha infância. E eu vou falar agora um pouco do que do que aconteceu assim depois, assim, sabe? Enfim. No outro vídeo eu falei que eu comecei a estudar questões históricas na 7ª série, graças ao meu professor. Esqueci de falar que antes dele eu tive professora Ilza, de português, que ela tentou um pouco resgatar minha autoestima. E uma coisa que eu lembro é que a filha dela, ela tinha uma filhinha pequenininha, negra, que acho que tinha uns 3 anos de idade na época. Nem isso, era menor, porque ela tava grávida e a gente chegou a ver a gravidez dela. Então eu acho que a menina tinha 1 ano de idade e quando a menininha nasceu, a menininha era bem pretinha, assim. E eu lembro que eu achava ela a coisa mais linda, a menina. E eu lembro do quanto os meninos davam risada dos traços dela. Porque ela tinha o nariz largo, porque ela tinha a pele escura. E eu lembro do quanto isso me machucava. Porque eu achava a menina a coisa mais linda. Eu acho que criança, assim, é uma coisa que intocável, assim. Criança e bichinho. Não sei como tem gente que tem coragem enfim, de fazer qualquer mal. Ainda que seja com palavras. Mas, enfim, eu esqueci de falar do professor Ailza, que também foi bastante importante. Mas eu acho que eu era muito mais nova, né? E aí o professor Dalton, quando ele chegou na minha vida, eu já era mais velha. E aí, enfim, eu comecei a estudar o racismo. E aí uma coisa que eu acho importante de falar é que muitas das coisas eu não conseguia transferir para minha vida, assim. Então eu lia sobre a escravidão, mas esse link da escravidão com o que estava acontecendo na minha vida veio muito depois. Não sei se eu tô me fazendo entender, mas é que tá fluindo. Veio muito depois, assim. Então, entender que o posicionamento, até por conta dos movimentos negros, até por conta das blogueiras negras, assim, que elas foram, dos historiadores, eu fui começando a fazer links que eu não fazia antes, assim, sabe? Enfim. E aí eu comecei a fazer esses links, comecei a estudar, comecei a ver muitos filmes e isso começou a me gerar muita raiva, como eu disse no vídeo anterior. E então eu parei. E hoje em dia, às vezes, alguma amiga minha me indica alguma coisa, alguma série, algum filme, e eu não consigo assistir. Então tem algumas das indicações, algumas não, muitas das indicações que eu tô dando, quem passou pra mim foi o Ricardo e a Amanda, porque eu não consegui mais assistir depois de um tempo. Eu assisto, assim, coisas mais leves, né? Então, agora, por exemplo, a Outra História Americana, eu adorava, era o filme que eu amava, não consigo mais ver. Eu tô aqui com a lista, Olhos que Condenam, não consegui ver o primeiro capítulo, não consigo. Outro filme que eu amava, que não tem tanto a ver com a questão racial, mas tem, assim, se a gente estudar, mas eu acabei de ler o do Laurentino Gomes, o Escravidão, o livro, e você vê que sim, tem muita conexão, que é como é que é mesmo? O Último Rei da Escócia, que eu vi também esse filme, eu gostava muito desse filme. Hoje em dia eu acho que eu não veria mais, então muita coisa eu parei de ver. Então às vezes as pessoas me pedem indicação, eu até dou, mas muitas das coisas que eu indico eu já falo, olha, eu não vi, mas eu sei que trata desse tema.
Porque a gente precisa viver, sabe? Eu vi outro dia uma postagem da Kênia, que é uma blogueira que ganhou Corrida das Blogueiras lá do Diva Depressão. Eu assisto muito Diva Depressão porque eu acho muito divertido. E ela tava dizendo a respeito, porque alguém cobrou dela que ela se posicionasse nessa questão racial e ela falou, mano, eu não quero me posicionar, eu tô cansada. E é fato, eu tô cansada, porque todo mundo tem que lutar, assim, pra trabalhar, pra lutar pra manter um relacionamento, lutar pra manter sua casa, lutar pra você manter suas amizades, todo mundo tem que lutar. E além disso, você tem que lutar por muita coisa, lutar nos seus estudos, assim, sabe? E além disso, você tem que lutar contra o racismo, às vezes você cansa, às vezes você não quer, sabe? Eu tô aqui falando porque eu tô me sentindo na obrigação, mas na verdade não era minha obrigação, sabe? Porque não fui eu que causei tudo isso. Mas tudo bem, tem pessoas que me ouvem, eu tenho muitos amigos brancos, tenho até amigos que são brancos. Então eu me senti na obrigação de falar, assim, e também porque, como um agradecimento, assim, porque muitas das pessoas chegaram na minha marca por conta desse movimento que tá ganhando força agora, né? Então eu me senti na obrigação de falar. Mas na maior parte da minha vida eu quero estudar moda, eu quero ler livros históricos, eu quero ler livros de moda, eu gosto de ler, sei lá, eu gosto de ler Chico Buarque, eu gosto de ler Conceição Evaristo, mas eu gosto de ler Chico Buarque também, sabe? Eu gosto de ler Graciliano, eu gosto de ler Dostoiévski, eu gosto de ler outras coisas. Eu não quero ficar o tempo inteiro lutando contra o racismo. E eu admiro o trabalho da Djamila, eu admiro o trabalho da Maya Angelou, admiro os livros da Angela Davis, admiro demais. Eu sei o quanto é necessário, como eu sei o quanto é necessário. Mas às vezes eu me sinto fraca, porque eu não quero mais, sabe? Eu lutei contra isso quase que a minha vida inteira. E eu sei, assim, principalmente todas as mulheres, eu acho que todas as mulheres negras, de alguma forma, elas têm essa luta. Os homens não tanto, pra variar, né? Eu sei porque o meu irmão, ele veio falar de racismo comigo, sei lá, acho que eu já tava na faculdade, e ele veio me levantar questões que pra mim já era, tipo, muito óbvias, assim. E eu li o livro da Djamila, o... Quem tem mesmo medo do feminismo negro. Eu li o livro da Djamila e eu me identifiquei com muitas das coisas que aconteciam ali. Então não é querer me colocar numa posição de muito intelectual, queria eu não estar nessa posição de quem sabe o que ela tá falando, porque eu sei o que ela tá falando. Então eu indico esse livro para quem quer conhecer um pouco da questão racial, mas para mim, eu acho que acredito que para 95% das mulheres negras, tá? Isso o que ela tá falando ali é mais do mesmo, porque, pelo menos nesse livro, é um pouco mais do mesmo, porque a gente vive isso todos os dias. Então, às vezes, a gente cansa, a gente tá cansada.